E aí, vamos para mais uma exploração? O nosso objetivo hoje é simplesmente fascinante. A gente vai meio que abrir o capô e desconstruir exatamente como as opiniões jornalísticas são fabricadas. É literalmente como olhar o motor de um carro enquanto ele está funcionando. E para ancorar essa análise numa coisa bem real, nosso ponto de partida vai ser um tema super cotidiano e que afeta a todos nós: a comida e a nutrição diária. O jeito que a gente pensa sobre alimentação não surge do nada, sabe? Muitas vezes, isso é literalmente redigido numa redação de jornal bem antes de chegar à nossa mesa. A primeira provocação direta que a gente encontra no material é exatamente essa. O que é qualidade nutricional? É um termo que a gente escuta o tempo todo em propagandas, né? Mas o que ele realmente significa na prática, na hora que o prato de comida está servido? Essa pergunta inicial é aquela faísca perfeita para despertar a curiosidade sobre as nossas refeições do dia a dia. É o primeiro passo para engajar a mente antes de a gente mergulhar num argumento formal. Dando sequência a essa linha de raciocínio, a investigação fica um pouco mais profunda, quase socrática. O material propõe uma reflexão ativa, porque afinal não basta só saber o conceito abstrato de nutrição. É preciso questionar o porquê. Por que uma maçã bate um pacote de biscoitos? Quais são aqueles fatores invisíveis dentro de um alimento que fazem dele uma verdadeira fonte de vitalidade? Fazer esse tipo de pergunta prepara o terreno perfeitamente para a tese que vem logo a seguir. E aqui a gente chega na pergunta final dessa introdução, que é o grande gancho de tudo. Existe mesmo uma relação direta entre o campo e a nossa mesa? O método que se usa para plantar dita quantidade de vitaminas lá na frente? Bom, a resposta para essa questão super complexa é, muitas vezes formatada e entregue para a sociedade exatamente pela maneira como escritores e especialistas argumentam sobre o tema na mídia. O debate não fica só nos laboratórios, ele ganha vida nas páginas das revistas e dos jornais. Beleza, então vamos lá para a seção 1, o artigo de opinião. Olha só, um artigo de opinião não é um mero relato frio de fatos. Ele é um texto jornalístico que tem uma missão muito clara e intencional: apresentar e defender um ponto de vista sobre um tema que está em alta, que é relevante para o interesse público. E o objetivo final disso? Formar a opinião de quem está lendo através da pura força da argumentação. É, sem dúvida, um exercício de influência altamente estruturado. Dá para pensar no jornalismo opinativo como uma verdadeira máquina. A leitura de notícias às vezes parece um ato meio passivo, mas escrever uma opinião jornalística é um ato puramente mecânico, super intencional. Cada palavra escolhida, cada tecla pressionada serve como uma engrenagem projetada para construir uma linha de raciocínio específica e conduzir o pensamento do público direto para uma conclusão que já estava pré-determinada. Vamos agora para a seção 2, elementos centrais do texto. E isso ilustra brilhantemente o nosso próximo ponto. A tese é como se fosse essa lâmpada acesa, sabe? Aquela centelha de iluminação que dá propósito para o texto inteiro. No nosso material, ela é a opinião central do autor, a ideia matriz que ele decidiu defender. Sem uma tese clara, o artigo vira só um amontoado de palavras sem direção. A tese é, literalmente, a luz que vai guiar toda a argumentação. Só que uma ideia brilhante não para em pé sozinha. Se a tese é a grande ideia central, os argumentos são a estrutura física que impede essa ideia de desmoronar. Argumentos são as justificativas, os dados concretos e os exemplos do mundo real que servem de suporte. Para colocar em perspectiva, se a tese fosse o telhado de uma casa, os argumentos seriam as paredes e as vigas de sustentação. Simplesmente um não sobrevive sem o outro. Certo? Avançando para a seção 3, o tema em foco. Agora a gente vai aplicar isso num texto real. O nosso foco é o artigo chamado Por uma Agricultura Sensível à Qualidade Nutricional dos Alimentos, escrito por Afonso Peixe Filho, que é pesquisador científico. E logo no título já dá para notar um posicionamento fortíssimo. Não é uma notícia imparcial, é uma convocação. O autor já chega com uma postura crítica e analítica para examinar o estado atual da nossa agricultura. O que é muito interessante aqui é essa frase curtinha e perfeitamente lapidada do texto original. Mais do que alimentar, é preciso nutrir. Inquestionavelmente, essa é a tese central dele. É a premissa absoluta que dita o ritmo de todo o artigo. Ele argumenta de um jeito bem incisivo que só encher a barriga com calorias não chega nem perto de oferecer nutrientes de verdade. É uma afirmação muito ousada. Então, vamos para a seção 4, analisando a tese. O grande pulo do gato é ver como o autor constrói os argumentos para sustentar essa tese contra o modelo global atual. Ele aponta que existe hoje uma obsessão quase cega por produtividade, onde o sucesso é medido só em volume, em toneladas por hectare. E o dado que ele usa para bater nessa tecla é que esse foco exclusivo na quantidade desconsiderou totalmente a qualidade nutricional da comida. Para defender o lado dele, ele pede uma nova agricultura com verdadeira sensibilidade biológica, equilíbrio ecológico e até uma aproximação maior entre quem planta e quem consome.
E olha como a argumentação ganha atração quando se apoia na ciência da Terra. Para construir o raciocínio, o pesquisador faz um contraste direto. De um lado, os solos pobres, exauridos, que acabam gerando plantas fracas e sem micronutrientes. Do outro, os solos ricos, vivos e cheios de minerais, que realmente conseguem nutrir a planta e, no fim das contas, os seres humanos que vão comer aquilo. É a evidência estrutural perfeita para segurar a tese de Limper. Mas um artigo de opinião que se preze não fica só apontando o dedo, né? Ele propõe caminhos. E a camada final da argumentação traz exatamente isso: soluções que vêm da ciência. O autor defende o uso de remineralizadores de solo e destaca como é crucial combinar isso com práticas já consolidadas da agricultura orgânica. Esses passos práticos dão a conclusão lógica para o argumento e mostram que a tese inicial não é só teoria, ela é totalmente viável. No fim de tudo, se a vitalidade do solo dita de verdade a nutrição humana, como a gente deveria analisar os argumentos por trás da nossa próxima refeição? Fica aí a provocação. O alimento de amanhã pode até depender da saúde do solo, mas as escolhas de hoje dependem de como a gente lê, entende e questiona os argumentos que tentam nos persuadir diariamente. Ter um olhar crítico transforma muito mais do que só opiniões, transforma realidades. E aí, o que a gente tira de tudo isso? Vale muito a reflexão.